Olá, o programa de discussão de hoje vai falar sobre o Instituto Rubem Alves, um pouco da vida do escritor e da Lei da Baixa Visão, que foi aprovada agora no fim de setembro aqui na Alesp. O Instituto Rubem Alves dissemina o legado de Rubem Alves, levando as reflexões sobre os universos da educação e da vida para congressos, empresas e instituições de ensino. E para falar sobre essas questões, eu converso com a Raquel Alves, que é filha do escritor e presidente do Instituto Rubem Alves, e Maria Amélia Moscon, que é secretária executiva do Instituto Rubem Alves. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada. Primeiro, eu queria falar da importância da aprovação dessa lei aqui na Assembleia, né? Foi aprovada no dia 30 de setembro, eu estava vendo como é que vocês estão? Assim, vocês que motivaram a aprovação dessa lei aqui, não é isso, Raquel? Sim, sim. Na verdade, tudo começou por uma experiência pessoal minha, que eu, uma pessoa que não tinha problema de visão algum, minha formação é de arquiteta, eu trabalhava com paisagismo, dirigia para cima e para baixo, fazia tudo. E eu tenho glaucoma desde os 13 anos de idade, e ele estava estável. E há uns 6 anos atrás ele começou a apresentar sinais de vida sem querer me dar uma chance de estabilizá-lo. Então, hoje eu tenho 30% de visão em um olho, sou cega do outro. E com isso a minha vida mudou radicalmente. E esse processo, ele é um luto em vida, porque a gente perde uma ferramenta muito importante. E eu passei por um processo, um tempo de reaprendizado. E antes desse tempo de reaprendizado, um tempo de me entender enquanto pessoa, como é que eu ia viver, como é que ia ser a minha vida. E como que foi essa adaptação, Raquel? Como que foi essa adaptação? Né? De alguém que enxergava plenamente com alguém que tem baixa visão. Assim, o que mudou? Ela é demorada, não é uma coisa que eu tenho, posso te dizer um roteirinho, mas eu frequentei uma instituição para me ensinar a lidar com bengalas, para andar com bengala, para começar a aprender a ler braille, mas como eu ainda leio computador e celular com pequenas adaptações, então eu acabei deixando o braille por enquanto de stand-by. A questão é que antes de pensar nessas ferramentas, eu precisava me entender como pessoa. E eu comecei a buscar coisas, e foi aí que começou essa coisa, esse processo que chegou na Lei da Baixa Visão. Eu comecei a perceber que eu era extremamente mal compreendida e que as pessoas, elas entendem os absolutos, ou você enxerga ou você não enxerga, não tem esse meio termo. Afinal de contas, você precisa de bengala e ler, então você é uma farsa. E da mesma forma, existem outras pessoas com outras patologias do olho que, por exemplo, não usam bengala e não conseguem ler. Então, assim, é um território muito confuso e, ao mesmo tempo, se a gente olhar pelo censo do IBGE de 2010, que já é um pouco antigo, são 6.500.000 pessoas com deficiência visual no Brasil. Dá 3% da população, 3 e pouco. Isso. Só que desse número, 500.000 são cegas. A grande maioria, que são 6 milhões, é essa maioria mal interpretada e que muitas vezes é destratada como uma pessoa que não tem ética, uma pessoa que mente, porque tem hora que enxerga, tem hora que não enxerga. Você passou por essa situação? Eu passei sim. Eu passei por uma situação, eu fui a Londrina dar uma palestra, e aí que tá, são situações. Eu entrei no aeroporto de Londrina para voltar para Campinas, que é a cidade onde eu moro, e o aeroporto lá estava muito lotado, é pequeno, então é um lugar onde eu não me oriento. Eu consegui chegar no guichê. E aí eu pedi ajuda para ir até o avião, e eu recebi essa assistência. Sem que eu soubesse, Londrina se comunicou com Campinas, e aí, a hora que eu fui descendo do avião, tinha uma pessoa me esperando. E até aí tudo bem? Até aí tudo bem, mas a pessoa começou a andar comigo, só que o aeroporto de Campinas é amplo e eu conheço. Eu não precisaria de assistência lá.
E eu comecei a andar, eu acho que também um pouco de falta de iniciativa minha, de falar, olha, muito obrigada, de dispensar, o rapaz estava lá me ajudando, mas em menos de 3 minutos que ele percebeu que eu estava andando e o lugar é muito lotado, ele tira a minha noção de espaço, porque eu não vejo dos lados. E o lugar que está vazio, que é mais amplo, eu consigo observar e formar dentro da minha cabeça a espacialidade do lugar. Então, o que aconteceu? Eu estava caminhando, ele falou, você vai sozinha? Eu digo, vou. Ele me xingou, ele me destratou, virou as costas e saiu. Funcionário da companhia? Sim. E assim, eu até entendo, porque tem tanta gente hoje em dia que age de má fé com os outros, que eu poderia ser simplesmente mais uma. Mas esse funcionário não estava preparado para atender um passageiro com baixa visão. Sim. E mesmo que você tivesse mais visão assim, ele não poderia fazer isso com você. Mas enfim, foi o que aconteceu. E eu tenho casos de amigos meus que, por exemplo, foram quase agredidos em ponto de ônibus, porque chegam sem bengala, mas aí, em contrapartida, eu, por exemplo, eu não tenho a visão periférica, então eu não consigo ver, não está no ambiente, assim, eu não consigo me orientar sozinha. Mas o que é centralizado, assistir uma televisão, eu consigo. A pessoa que ela perde a visão central e ela, em compensação, tem a visão periférica, ela é baixa visão da mesma forma, porque ela tem as dificuldades, as limitações dela, só que são outras. Então, ela consegue andar na rua porque ela vê onde termina a calçada, ela consegue se dimensionar, mas aí, como ela não tem o central, ela não lê, por exemplo, o ônibus, o que está escrito, qual é o ônibus que está chegando. E aí, então, esse amigo meu chegou para pedir ajuda e ele quase foi agredido, porque a pessoa entendeu que ele ia assaltar. Então, eu acho que precisa de um bocado de informação, porque o número de pessoas com baixa visão é muito superior ao número de pessoas cegas. Isso precisa ser discutido num programa aqui ou em outros programas, fazer matéria sobre isso, alertar mesmo a população, né, sobre essa questão que muita gente desconhece. E aí tem essa lei, que é de 30 de setembro, você estava me mostrando antes aqui, isso, né? O que diz essa lei especificamente? A lei, ela institui, na verdade, o Dia da Baixa Visão. Que é 15 de setembro. Que é 15 de setembro e como é uma proposta do Instituto, 15 de setembro é o dia do aniversário de Rubem Alves. Então, o Rubem Alves foi uma pessoa que sempre se preocupou muito a partir das relações sociais e da educação em estar lidando e valorizando as especificidades de cada pessoa. Então, a gente entendeu que seria uma boa forma de homenageá-lo e também uma boa forma da gente ter um marco de significação para a discussão, não só da instituição de mais um dia, que é isso que o Instituto, a Raquel, a gente faz questão de deixar claro. Não é mais um dia para ser comemorado. É um momento para se discutir a baixa visão, para se fazer uma reflexão e alertar as pessoas, né? E a sociedade. Porque esse assunto, como a Raquel estava dizendo, ele é muito pouco conhecido, ele é muito pouco discutido. Mesmo, eu vi poucas vezes essa discussão em programas de televisão. Entre pessoas que lidam que convivem e além de reconhecer as múltiplas variáveis com que se apresenta a dificuldade da baixa visão... Tem gente que deve ver só um vulto, tem gente que enxerga um pouco melhor, como a Raquel, que consegue ler. E você sabe que tem uma outra coisa que eu aprendi aí andando um pouco com a Raquel e pensando um pouco sobre isso, é que mesmo a Raquel, a visão dela muda de acordo com a intensidade da luz, de acordo com a direção da luz, de acordo, como ela mesma falou, com a dimensão dos ambientes, a quantidade de elementos que esteja no mesmo ambiente. E até do meu cansaço. Porque eu uso um parâmetro assim, imagina que você tem uma bacia cheia de jabuticabas, e se eu chego e arranco um punhado das suas jabuticabas, como a bacia está cheia, você não vai sentir muita diferença. A minha bacia, ela está com um pouquinho de jabuticaba no fundo. Se eu estou cansada, mais 3 jabuticabas saem. E aí eu sinto a diferença na minha visão
quando eu estou extremamente cansada. Então, muita coisa que interfere no meu ver ou não ver. Né? E eu acho que é legal também deixar bem, assim, trazer que uma das intenções dessa proposta do Instituto é que a gente leve essa discussão para diversos ambientes. Um dos ambientes que nos é caro e que a gente conhece bastante é o universo escolar. E ali a Raquel e eu temos encontrado constantemente diretores, coordenadores que lidam, que têm as crianças com baixa visão, com aluno com baixa visão, e que também têm dificuldade para lidar com isso. E existe uma dificuldade de compreensão dos educadores em relação à baixa visão, gente? Completamente. Eu acho que sim, é por conta do desconhecimento, né? Que é essa a intenção da lei, que a gente pense em discutir o assunto e conjuntamente, quem sabe, construir um projeto de políticas públicas educacionais e fora do ambiente educacional, mas o ambiente dos CRAS, de repente, da assistência social, que possa contemplar isso, mas contemplar a partir da sua especificidade. Você estava começando a falar dessa questão dos educadores que eles desconhecem completamente. Como é que é isso? Olha, Raquel? eu posso dizer, que a partir do momento eu me tornei uma pessoa do lado de cá, né? Mas eu sempre fui do outro lado. Então, Legal que você teve nos dois lados. exatamente. Né? Então, a primeira informação que eu sei é que eu, enquanto pessoa que enxergava e não tinha limitação, eu jamais compreenderia o universo da baixa visão. O meu corpo não tinha ferramentas para eu entender isso. E outra coisa, quando eu entendi que existe um universo dentro da baixa visão, que é muito variado. Que são as variações de enxergar o vulto, de conseguir ler ou de não conseguir ler. A primeira coisa que eu entendi é, a pessoa tem que perguntar, não existe regra. E o primeiro grande erro, então, aí das escolas, é a generalização. Elas acharem que elas sabem, acharem que elas entendem. E quando eu chego mesmo como presidente do Instituto Rubem Alves, para falar sobre um projeto de educação, eu sou uma pessoa só. Então, através de uma causa pessoal minha, e eu acabo questionando. Tem crianças com dificuldade visual aqui? Tem. Tem. E como é o tratamento? Vocês deixam a criança escolher a carteira delas? Não. Mas como não? Ah, não, nós temos que tratar todas as crianças igualmente. Bom, Tratar igual é dar oportunidades, não é? A gente não precisa de igualdade, a gente precisa de equidade. É um conceito diferente. A equidade só é dada quando você pergunta para a criança, nesse caso, aonde você prefere sentar? Porque, por exemplo, você poderia estabelecer que o melhor lugar para mim é do lado da janela, e isso poderia ser o pior lugar no sentido de eu, enquanto aluna, não enxergar a lousa, sendo que duas carteiras para lá eu ia enxergar. Então, a oportunidade da criança poder participar da aula ou não é dada, porque ela não é consultada. Que as pessoas que não têm referências sobre aquilo que ela passa, generalizam e decidem as coisas por ela. Eu acho que é bacana a gente estar dizendo que, do mesmo jeito que a gente está falando, normalmente se generaliza, nós não gostaríamos de generalizar. Isso. Então, é claro que nós não podemos falar todas as escolas se comportam dessa forma. A gente tem escolas, diretores e diretores, professores e professores. Em alguns lugares a gente vê que tem uma iniciativa já um pouco mais adiantada no sentido de, primeiro, lidar com essa questão, identificar, há um problema de baixa visão, ok, qual é o grau, de que forma a gente pode lidar. Então, em alguns lugares a gente sente que há um esforço no sentido, mas é um esforço, eu tenho que insistir, é muito espontâneo e de iniciativa do próprio professor, do educador, mas não há, por parte da estrutura do Estado, por exemplo, um estabelecimento de diretrizes, de parâmetros que considerem isso e que poderia, então, ajudar a nortear um comportamento que fosse um pouco mais, eu não vou dizer inclusivo,
mas que considerasse as particularidades de cada aluno. Pessoa com deficiência, cada variável dessa questão da visão. E vocês acham que essa lei aprovada aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo é um começo dessa história? Já é algum... Instituir um dia já muda um pouco isso? Eu vou falar para você, eu vou botar a minha opinião e vou deixar a Raquel complementar a minha opinião. Em primeiro lugar, é uma alegria. Hoje, para mim, é assim, uma alegria estar aqui contigo e com a Raquel, falando que já não é mais uma possibilidade, é uma lei. É uma realidade, É uma realidade. E ainda que seja um elementar passinho micro, ele já é um primeiro passinho para a gente começar a conversar, a dialogar. A gente pensa que com essa iniciativa nós vamos conseguir sensibilizar um número maior de pessoas. Se esta Casa de Leis entendeu que valeria a pena estar passando por todo o procedimento que passa... Legislar sobre o assunto. Legislar sobre o assunto. A gente, aqui do nosso lado, a gente entende que essa casa corrobora com a gente sobre a importância desse assunto, da legitimidade dessa discussão. Então, não é à toa que virou lei, né? Para mim é uma felicidade enorme e ainda é muito mais importante e muito mais marcante e significativa, porque ela vem com o aval da Raquel, que a Raquel não divaga sobre esse assunto. Ela vive esse assunto. Então, eu acho que legitima, do ponto de vista legal, para ser redundante, e legitima do ponto de vista do sentimento mesmo, de ter vivenciado isso, de ter experienciado. Então, esse é o meu sentimento hoje. É Raquel. Isso, Raquel? É isso, e para mim eu ainda levo a questão de que a lei, uma vez que já uma realidade, como você disse, ela abre portas para nós que já estamos pensando e sonhando com a lei já faz um tempo, de começar o trabalho de conscientização. Porque muitas coisas, isso não é só a baixa visão, mas muitas coisas referentes ao convívio se resolvem com a convivência. E a gente tem pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência, mas são pessoas que têm um humor complicado, que têm especificidades, a gente precisa aprender a lidar com elas. É aprender a lidar, Raquel, com a diversidade. Isso. Entender que o outro tem outras particularidades e que ele também está em sociedade. Nós estamos em sociedade e a partir disso a gente tem que entender a diversidade do outro, né? Acho e aí, essa questão da gente ter um dia, aí em setembro, um dia no meio do ano letivo, abre a possibilidade para que ações voltadas à educação e à conscientização se concretizem. Porque ajudar uma pessoa que não enxerga é um processo muito simples. Eu acho que a Maria Amélia pode dizer até um pouco melhor, porque ela é a pessoa que me ajuda quando a gente sai para trabalhar e tudo mais. Mas não é necessariamente uma coisa intuitiva, se você não é ensinado a isso. Alguém tem que te ensinar. Então, seja a pessoa que tem a deficiência, ela vai te orientar o que fazer, ou na escola já pode ser ensinado. E aí acontece duas coisas. As crianças que têm a deficiência visual, elas vão deixar de ter muitos problemas. E elas vão deixar de ser invisíveis, muitas vezes, né? Elas vão ter uma visibilidade que elas têm um dia delas agora. Isso. E muito mais do que isso, as crianças que estão sendo ensinadas, que elas podem aprender a como se relacionar com uma pessoa que precisa de uma ajuda para descer a escada, que não enxerga, se não tem contraste, de acordo com... essa pessoa, quando ela aprende, quando é pequena, ela cresce com esse saber dentro do corpo dela. E aí, então, qual é o grande problema de um adulto que não enxerga? Tem gente que finge que a gente não existe na rua.
Não é sempre que tem um braço amigo disposto a ajudar. As pessoas Não é não sempre que tem uma pessoa As pessoas para não querem se socorrer, envolver. ou no supermercado para ajudar a fazer uma compra. E quando a pessoa ela cresce com esse saber, ela não tem medo do desconhecido, ela chega e aí ela ajuda. Então, assim, eu acredito que essa lei, ela abre portas para a gente começar um trabalho de formiguinha para construir uma sociedade mais amigável, mais saudável, onde eu sempre digo que eu tenho muito problema com a palavra inclusão, que a palavra inclusão, ela pressupõe que tem um grupo que está dentro, um grupo E que outro está tá fora. fora, e aí uma hora eu falei, mas espera aí, então eu estou fora? Eu não quero saber dessa história. Está todo mundo na sociedade, está todo mundo incluído. Então vamos falar em uma sociedade para todos. Uhum. Então essas pessoas, elas sabem como fazer, elas se sentem confortáveis em oferecer uma ajuda, a gente começa a fazer uma sociedade para todos. Eu vou dar um exemplo para vocês, assim, né, de ter um dia da baixa visão. Professor lá do interior de São Paulo, né, que não tem acesso à campanha, não tem acesso a vocês, ele vai olhar lá no calendário e vai ver dia da baixa visão, 15 de setembro. Mas o que é isso? Isso vai causar uma curiosidade, vai acabar pesquisando, e a partir disso, a partir da instituição desse dia, isso vai gerar uma iniciativa numa escola no interior de São Paulo, um professor que quer discutir essa questão. Isso não só um professor que não tem o alcance de vocês no primeiro momento, mas alguém que vai ver aquilo ali e que vai multiplicar esse conhecimento e essa questão. A gente tem alguns sonhos, né? O primeiro era que a gente tivesse a oportunidade de sensibilizar essa Casa de Leis para que a gente instituísse de alguma forma esse dia. A gente conseguiu isso. Então, E esse é o nosso papel aqui, né, muitas vezes. Eu penso que a gente já deu um passinho. O nosso próximo passo é pensar de que forma é que a gente pode apresentar essa proposta, esta ideia, e discutir isso. Não é nem apresentar, é conversar sobre isso com a Secretaria de Educação do Estado. Ainda que ela não possa hoje fazer nada, mas a gente gostaria de partilhar com ela qual foi a gênese, por que é que a gente propôs essa discussão e de que jeito é que a gente poderia estabelecer pequenas ações que pudessem chegar lá naquele município que você falou, lá do interior do estado, e que a pessoa soubesse, olha, esse dia nós estamos falando de crianças que, de repente, foram diagnosticadas com déficit de atenção, com hiperatividade, e, na verdade, o que ela tinha era um desinteresse total pela aula, porque ela não enxerga, ela não sabe o que é que está sendo tratado, e ela dispersa, entende? Então, a gente abre campo para digamos que para um olhar literalmente muito maior para inúmeras possibilidades. Então, conversar sobre a baixa visão. A Raquel falou, por exemplo, da bengala. A Raquel tem uma bengala verde. E o que perguntaram para ela? Conta aí a sua história, Raquel. Então, bengala verde. Nossa, eu nunca tinha visto uma bengala verde. Você usa bengala verde porque você é arquiteta e gosta de coisas diferentes? E eu falei, não, isso é institucionalizado. Eu fiquei curioso para ver essa bengala. Essa bengala verde. Isso. Porque isso é institucionalizado. Os cegos, eles usam a bengala branca ou a bengala cor de alumínio. E a pessoa com baixa visão usa a bengala verde para que os outros possam reconhecer e não achar a gente como louco. Então, por exemplo, uma situação que eu já vivi dentro do hospital. Eu estava no pronto-socorro, é tudo branco o hospital, não tem contraste. Então é um lugar que eu tenho dificuldade de me orientar. E eu estava sozinha. Só que chegando mais perto, eu acho a porta, então eu entro sem bater. Aí o povo fica olhando assim, fala, mas não estou entendendo. Só que até eu chegar ao lugar onde que eu enxergava, eu parecia uma criatura bem estranha, meio parada, tentando entender o que estava acontecendo. E quando a pessoa vê a bengala, ela entende. Essa pessoa está tentando enxergar. Raquel, a Adélia está aí?
Adélia é o nome da Adélia bengala? é o nome da minha Vamos bengala. mostrar a Adélia? Cadê a Adélia? A Tá por aí? Adélia está dentro da minha bolsa. Ah, daqui a pouco a gente mostra a sua bengala, né? Pra Isso. gente ver. Então, a função da bengala, muito além de, no caso da pessoa com baixa visão, é muito além de ajudar a gente a não bater, não se machucar, andar numa direção, é também sinalizar para os outros que a pessoa que está usando, ela tem dificuldade para enxergar, mas ela enxerga um pouco, ela não é maluca. Então, a cor da bengala, ela diz alguma coisa. E é isso que nós estamos dizendo, que até mesmo essa informação de que a bengala verde, ela significa algumas coisas, também é disperso. A gente não tem essa informação assim, a bengala verde não é só um acessório que a Raquel usa para combinar com a roupa. Ela tem significações que poucas pessoas sabem o que quer dizer. Eu fico imaginando a dificuldade que é para uma pessoa, né? Agora ouvindo vocês falarem, fico imaginando a dificuldade que é conviver nisso aí que vocês falaram no começo do programa, né? A sociedade aceitou o 8 ou 80. Isso. O 40 ali, as pessoas ficam confusas, né? Isso. Eu acho que a gente está aqui também para mostrar isso um pouco, né? Gente, agora a gente vai para um rápido intervalo e não saia daí que a gente volta já já. De volta com o programa em discussão que hoje fala sobre o Instituto Rubem Alves, a vida do escritor e o Dia da Baixa Visão. E para falar sobre essas questões, eu converso aqui com a Raquel Alves, que é filha do escritor e presidente do Instituto Rubem Alves, e a Maria Amélia Moscon, que é secretária executiva do Instituto. Bem, no primeiro bloco a gente estava falando da Adélia, né? A Adélia é sua bengala verde, né? Agora ela apareceu aqui no programa, né? Isso. Eu tenho o nome de Adélia em homenagem à poetisa Adélia Prado, porque Adélia Prado é uma pessoa que diz que tem dias que Deus rouba a poesia e que a gente olha para uma pedra e vê só uma pedra. Essa pessoa está dizendo que a gente tem formas de olhar para a vida. A Adélia, essa aqui, ela é um símbolo de que eu tenho que recriar minha forma de olhar a vida, porque esses meus olhos agora eles falham. E ela é sua companheira agora para a vida, né? Isso. Ah, legal, bacana. Então, bonito isso. Agora, vamos aproveitar esse segundo bloco, né? Falar sobre duas questões. Primeiro, a gente está aqui com um livro, né? Que é uma organização de trabalhos aqui, ó, muito além da visão, né? A gente está vendo ali, ó. Né, a Raquel Alves é a organizadora, tem 27 narrativas, uma para cada estado brasileiro. Vocês pegaram uma pessoa de cada estado, foi isso? Eu peguei isso. Como é que é esse livro? O que esse livro diz, assim? O que ele fala? São histórias de pessoas com baixa visão e o que elas enfrentam no dia a dia, é isso? Basicamente, mas o objetivo desse livro foi... ele nasceu quando eu passei pelo luto da minha perda visual. E eu conheci um outro livro similar a esse, só que a maioria dos autores é do Rio Grande do Sul. Esse livro me resgatou. Esse livro chama Histórias de Baixa Visão, organizado pela Mariana Baile, que é a autora que representa o Rio Grande do Sul nesse livro. Então eu acabei me aproximando dos autores. Eu escrevi e contribuí com esse livro na segunda edição dele. E eu entendi que antes de pensar em bengala, em braille ou qualquer ferramenta, a gente precisa se entender como pessoa, entender que a vida não vai parar, que a gente vai voltar. E quando eu vi que pessoas como eu enfrentaram a perda visual ou que nasceram já com uma perda visual e que elas levam a vida delas normalmente e, acima de tudo, elas são felizes. Eu entendi, falei, ok, então vai ser difícil, mas vai resolver tudo. E, então, como eu também tenho essa muita familiaridade com o universo de livros, eu sou filha de um escritor, então eu cresci vendo livros nascendo dentro da minha casa.
Isso é um universo que para mim é próximo, né? Então, assim, eu virei para a organizadora do outro livro, perguntei, falei, por que a gente não faz um livro que represente mais o Brasil? Porque isso que eu senti, essa salvação, vamos dizer assim, eu queria que mais pessoas tivessem chance de ter isso. E é diferente a experiência lá nos estados do Norte, do Nordeste, da experiência aqui no Sudeste ou no Sul, por exemplo? Eu não notei exatamente essa diferença. Tem a diferença aí cultural, a diferença socioeconômica, mas, acima de tudo, é a diferença intelectual. Porque tem narrativas, por exemplo, de uma pessoa que nasceu cega, da Bahia, e ela conta que ela é filha de lavradores, pessoas extremamente pobres, mas que entenderam que ela só tinha uma limitação, ela não era limitada. E ela, a filha mais velha de 9, foi incumbida. Então, olha a inteligência nata dos pais, completamente simples. Ela foi incumbida de ser responsável pelos outros irmãos. E isso fez dela uma excelente dona de casa, apropriada de si, sem medo de viver a vida. Isso com baixa visão. Cega. Cega. Então, aí, o que esse livro resgata é que pessoas com deficiência visual, independente se são cegas ou com baixa visão, têm limitações. Mas serão pessoas ilimitadas apenas se elas quiserem, porque os obstáculos existem para a gente contornar. E hoje em dia já tem muita tecnologia assistiva que ajuda. Se não tivesse, eu, por exemplo, já não leria computador, mas como existe, eu amplio a letra, eu mudo a cor do fundo e pronto, eu continuo fazendo tudo que eu preciso fazer. E a pessoa que não enxerga, ela escuta o que está escrito. Então, assim, a gente pode fazer de tudo. E esse livro traz jornalistas, historiadores, professores, advogados, gente com 2 faculdades. É literalmente um tapa na cara. Porque sabe uma coisa? Quando a vida testa a gente, ela arranca um pedacinho. Primeiro você tem essa sensação de pronto, morri, né? E quando passa esse susto, a vontade da gente de viver e de vencer é muito maior do que de qualquer pessoa que não tenha um desafio desse. É de Então, dar um troco para a vida mesmo. E te faz um ser humano muito melhor depois disso, né, gente? Sim. Agora, vamos falar do Instituto Rubem Alves. A gente falou sobre a lei da baixa visão no primeiro bloco, né? Falando que a Assembleia Legislativa aprovou essa lei aqui, dia 15 de setembro. E agora a gente tem um dia para discutir esse assunto. A gente tem 6 milhões de brasileiros, 6 milhões e pouquinho de brasileiros cegos ou com baixa visão. Mas, por trás dessa lei também tem um trabalho, né, do Instituto Rubem Alves. Fala um pouco para a gente do Instituto. Maria Amélia, começando com você. O Instituto, ele existe para preservar, manter e partilhar o legado do Rubem, né, do escritor. E um escritor que ele se divide, ele se apresenta de diversas formas. Então, eu falo que a cada dia eu me surpreendo com uma nova versão do Rubem. Então, eu já vi o Rubem sendo apresentado em formatos absolutamente diferentes. E o Instituto ele tem trabalhado muito em buscar a linha que une essas várias versões do Rubem. Rubem educador. O Rubem educador, o Rubem de uma prosa poética, como ele diria, o Rubem teólogo, o Rubem psicanalista, o Rubem cronista. Apaixonado pelas crianças. Apaixonado pelas crianças e pelos IPs. O Rubem enfrentando o sistema. O Rubem com muita sabedoria, eu acrescentaria ao seu enfrentando o sistema, com muita sabedoria, delicadeza, gentileza e muita inteligência, muita inteligência.
Então, esse Rubem... Lembrando que durante a ditadura, né, vocês sabem muito melhor do que eu, Sim. durante a ditadura ele, né, enfrentou, ele foi morar fora, fez mestrado, doutorado fora, Isso. né, trabalhou essa questão da educação, voltou para cá. Né, Essa depois. parte eu vou deixar assim que a Raquel certamente Tá. fala disso melhor que eu. Como é que foi, assim, ter um pai, né, nessa época aí, ele voltou, acho que ele foi fazer mestrado fora, voltou em 65, depois ele foi embora de novo para fazer doutorado, depois foi dar aula em Princeton, se eu não me engano, Isso. né? E você nasceu aí nesse Nasci um período, pouco depois, ele Depois, já tinha voltado. nasceu em 75, eu nasci, né? Então, então você viveu um período aí, acho que você foi para fora com ele. Não, Não chegou aí? fui. Tá. Inclusive, esse período da ditadura foi um período um tanto amargo que eu, depois de adulta, precisei arrancar. Falei, não, agora você vai me contar o que é que você passou. Porque meu pai já era casado com a minha mãe e ele era pastor numa igreja em Lavras, no interior de Minas Gerais, e meus irmãos eram nascidos, pequenos ainda. E o meu pai, ele sempre foi um pastor diferente. Desde o seminário, ele já percebeu que ele era diferente, vamos dizer assim. O pensamento dele estava muito mais voltado em pregar o amor e não em catequizar. Em cuidar da alma das pessoas. Não essa alma que vai para o céu, mas a alma que a gente tem aqui. Vamos essência de viver bem. cada indivíduo. Ele entendia a teologia como um diálogo nosso com a vida que a gente tem hoje. A gente não precisa ir para o céu para experimentar a beleza. Se tem tanta coisa bonita aqui. O céu já é aqui. Aqui, o paraíso é aqui. E aí, então, ele foi sozinho para os Estados Unidos para fazer o mestrado. E ele já tinha defendido o mestrado, estava se preparando para voltar para o Brasil. E ele contava que ele, no vagão do metrô, ele viu uma pessoa lendo o jornal, e aí ele leu assim, vou falar traduzido, Revolução no Brasil. E então ele já ficou muito preocupado, que ele, por já reconhecer esse perfil diferente dele e já ser contestado pelos ortodoxos, ele já esperava ser perseguido. E então ele voltou para o Brasil, voltou para Campinas e depois voltou para Lavras, ficou ali. E depois que eu entendi essa história, eu falei, pai, você só não foi pego, torturado, até morto, porque não existia internet na época. Porque o nome dele estava documentado em várias listas. Mas como os dados não se cruzavam, ele foi pego várias vezes, checa o nome e o nome dele não está lá. Até para depois, ele passou aqui, depois do mestrado, 1 ano e meio, sendo perseguido, assim, com medo, e ele recebeu um convite para fazer o doutoramento dele em Princeton. E até nesse momento, no aeroporto, já com as passagens, com as crianças, com tudo ali. Dessa vez ele levou a família. Isso. Aí ele conta que tinha uma cabine fechada, redonda, assim, no meio do aeroporto, e que você não via nada dentro, você tinha que passar o seu passaporte. E nesse momento ele checava o nome, e infelizmente o nome dele também não estava naquela lista. Então ele pôde sair. Ele falava assim, até suspirava quando ele contava da sensação do avião decolando. No sentido de, pronto, agora eu posso respirar de novo. Então ele foi perseguido, ele teve situações de ter que jogar livros dentro de um rio à noite, pelo simples fato do livro ter capa vermelha, isso poderia associar ele a comunismo. Então, assim, tinham relatos de que ele mandava meus irmãos fazerem uns absurdos, escrever blasfêmias em rótulos de Nescau. Então, se a gente for procurar, é uma coisa mais absurda que a outra. E, então, lá nos Estados Unidos, ele, diante do doutorado dele, se consagrou como um dos precursores da teologia da libertação, que é justamente essa teologia que liberta, deixa, fala, você pode ficar à vontade para viver aqui na Terra. Está bonito aqui. E
Depois eu cresci, já quando eu comecei a me entender como gente, vamos dizer aí dos 9, 10 anos, que é quando você começa a participar de alguma conversa, eu comecei já a assistir o meu pai rompendo com a igreja, literalmente rompendo. O meu pai certamente foi a pessoa mais espiritualizada que eu já conheci. Mas porque ele rasgou dessa ortodoxia, da necessidade da igreja, e ele trouxe a espiritualidade para o urubu que passa no céu. Tudo para ele era filho desse grande mistério. Tudo está interligado, né? A gente está num planeta vivo aí, Isso. todo mundo faz parte do mesmo organismo, é isso? Exatamente. Então ele via essa beleza em tudo. Mano, um passeio trivial, você olha uma brotinha, uma plantinha com um broto nascendo, ele olhava, falava, como é que ela sabe fazer isso? De onde vem essa sabedoria? Então tudo para ele era magnífico. E essa história toda se refletiu no trabalho do Instituto Rubem Alves. Aí eu falo assim, esses vários Rubem, a gente está buscando a linha no que a gente está chamando de movimento Rubem Alves. Esse movimento Rubem Alves está juntando ações que são nossas, do Instituto, próprias nossas, do Instituto, e outras que não. E outras onde a gente é coadjuvante, outras onde a gente é parceiro e outras de iniciativas que acontecem por aí. Vou te dar um exemplo. A Raquel falou do Rubem, teólogo. A gente participou em agosto de um evento com a Universidade Federal de Juiz de Fora, onde constituímos o CIRA, Sociedade Internacional Rubem Alves, com participação de representantes dos Estados Unidos, com a participação do Leonardo Boff, com a participação de diversos outros pesquisadores do Departamento de Ciências da Religião da Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, essa é uma ação da universidade com o Instituto para tratar desta área do Rubem. E assim é com outros que nós estamos começando próprio, em relação à educação, por exemplo, com projetos do Instituto alicerçados no pensamento do Rubem e com a participação da Raquel, porque a Raquel hoje, além de filha, ela também é escritora. Então, ela também traz a contribuição literária dela para dentro dos projetos de educação. E tem outras iniciativas, como de Boa Esperança. Boa Esperança é o lugar, a cidade onde Rubem Alves nasceu. E o poder público de Boa Esperança neste mandato, esse pessoal que está lá agora, eles estão, de diversas formas, falando sobre Rubem Alves, respeitando e dando destaque para a casa onde ele nasceu, criando, tem até um café no cardápio com o nome, não só do Rubem, como de outras pessoas da família, avenidas e muitas escolas no país com o nome Rubem Alves, que a gente tem, inclusive, algumas que a gente tem uma proximidade maior e outras não, mas é um assunto que também o Instituto está buscando direcionamentos para a gente lidar com essa questão, isso de uma maneira geral e de forma concreta, com projetos mesmo, projetos que lidam com a convivência, que é basicamente o que ele tratava, dentro do universo da educação. Conviver, aceitar o outro, entender a diferença. A gente trabalha... E também entender. Os projetos de educação, eles nasceram a partir dos livros infantis do meu pai. Os livros infantis, vários deles foram escritos para mim. Preciso entender que eu assumi esse papel de presidente do Instituto, não foi uma coisa gratuita, né? Não é pelo simples fato de eu ser filha. Quando eu nasci, a vida do meu pai mudou.
eu sou de uma geração, assim como você, Maria Amélia, que não era usado o ultrassom, por exemplo. As surpresas eram guardadas para a hora do parto, inclusive as ruins, né? E eu nasci com lábio leporino, peguei meus pais de surpresa. E naquela época, uma criança com lábio leporino era uma criatura que tinha um desafio pela frente, que era o desafio de querer viver. Mas eu tinha que lutar um pouco. Porque a criança que nasce com a fissura lábio-palatina, ela não consegue sugar. Ela tem a passagem do ar. Então é uma criança que não mama. Eu fui alimentada a conta-gota, na colherinha de café. Então, é um processo difícil. Então, eu tive a minha luta de querer viver, assim como os meus pais, de querer que eu vivesse. Mas, mais do que isso, meu pai percebeu que eu, para querer viver, eu tinha que descobrir a beleza da vida, a acessibilidade, e não querer ser o modelo de beleza. Então, ele se perguntou, ali na sala de espera da maternidade mesmo, o que é que eu estou fazendo na minha vida que vai ajudar essa menina? E se eu estou aqui conversando com você, com todo mundo que está assistindo a gente, essa conversa ela existe porque eu falo português e vocês também. É uma linguagem comum. O que sai daqui entra aí. Dessa mesma forma, para ele entrar no meu coração, ele ia ter que usar a linguagem do coração dele, tinha que sair do coração. E com isso, ele decidiu que ele não ia mais ser um escritor acadêmico. Ele ia se libertar dessas regras de escrita que deixam o escritor enrijecido, porque ele tem muita regra. Então, quando ele começou a escrever com o coração, aí ele se tornou o escritor que o Brasil conhece até hoje. E justamente por ele escrever coisas da alma humana, da essência humana, ele nunca vai sair de moda. As pessoas comentam, nossa, mas parece que ele está falando de hoje, ele é muito contemporâneo. Eu falei, claro, porque não existe tempo para a gente ser gente. Nós somos gente o tempo todo. E, então, de certa forma, esse despertar do escritor nasceu junto comigo, com o meu nascimento. E ele sempre falou para mim, pedia para que eu cuidasse do legado dele, e eu rejeitava essa história, porque aqui tinha meu sonho de arquiteta, de seguir isso. Mas quando eu comecei a assistir a velhice chegando, a fraqueza chegando, eu sozinha já fui mudando. Do seu pai. Isso, no meu pai. Uhum. E aí, quando ele faleceu, eu olhei no caixão dele, ali no velório, e eu disse em silêncio, a partir desse momento, não existe mais a Raquel arquiteta. Eu agora vou cuidar do seu legado. Eu vou cuidar dessa história. É uma sequência de um ciclo. Começou com o meu nascimento, agora com o seu falecimento, eu vou continuar. Então, assim, teve muita proximidade. Esse universo da educação, eu consigo segui-lo de uma forma quase intuitiva, porque meu pai se consagrou como um grande educador no Brasil no final da minha infância, na minha adolescência e na minha vida adulta. Então, eu acompanhei de perto. Anos 80, 90 e 2000. Isso. E junto com isso, no tempo que eu fazia faculdade, eu viajava com ele para vender os livros dele em palestras. Eu não tenho ideia quantas centenas de viagens e de palestras eu assisti, quantas conversas de bastidor eu assisti, conversas oficiais também, e fora as conversas que eu tinha com ele. E hoje eu percebo que, sem que a gente soubesse, ele estava me capacitando para eu assumir esse papel. E você já aceitava essa missão nessa época? Não. Né? Eu aceitei depois do falecimento Mas dele. você achava que não aceitava? Será que não achava que não aceitava? Eu não reconhecia ela. Então, tá vendo? Ela também acha. Eu tô te conhecendo agora e a impressão que passa é essa um pouco, né? Que você já tinha aceitado essa missão antes. E a hora que ele morreu, você
assumiu para você, talvez. Só oficializou. Só oficializou, né? Talvez. Isso eu não tenho uma resposta muito exata para isso. Mas o fato é que se ele escreveu histórias infantis para uma criança com o intuito de ajudar ela a se entender, a se aceitar, e se ele escreveu histórias para uma criança para ajudar ela no convívio com outras, a gente tem aí duas esferas. Uma esfera do autoconhecimento, da inteligência intrapessoal e a esfera da convivência. Desses projetos do Instituto Rubem Alves, que são projetos de formação de educador, pautados na literatura, eles nascem dentro da inteligência intrapessoal e da inteligência interpessoal. Então, elas falam de convivência e falam de valores humanos, para que a criança se entenda enquanto pessoa dentro dela. E já destacando essa questão que nos levou para a lei, porque dentro dos projetos da convivência a gente lida não com a inclusão, mas com a convivência entre todos, no formato em que estiver organizado aquele grupo, onde a gente estiver lidando, e extrapolando os limites da escola. Então, de que jeito a gente... O trabalho que a gente faz ali, ele ecoa na casa, ecoa na comunidade, ecoa com os amigos, então em diversos ambientes. A criança, o jovem acaba multiplicando o que aprendeu ali na escola. E a questão da baixa visão, ela entra também nesse contexto. A gente entendeu que para efetivamente conviver tem de reconhecer as características, as especificidades e respeitar. Como é que vocês trabalham isso assim no dia a dia, multiplicando isso com outras pessoas, essa convivência com o outro, com a alteridade, com a... Isso é dentro das escolas, né, que a gente está falando. Mas como que é feito esse trabalho efetivamente? Como Ele é que vocês, né? Com os professores. Né? A gente fazem treinamento de professores. Por meio de formação dos educadores. Então, as crianças, elas recebem um kit com os livros e os professores recebem a formação. Na formação, que é formada com uma junção aí de palestras formadoras, palestras sensibilizadoras e oficinas, a primeira coisa, que é a coisa que de uma forma eu descobri que eu faço muito bem, é de sensibilizar. Eu coloco uma sementinha dentro do educador. É o que você fez nesse programa. Sim. Né? Muitas vezes. Aí depois de colocada essa semente, falou, ok, então agora nós vamos começar a falar de ferramentas, de olhares que você deve ter para trabalhar essa questão com as crianças. Talvez para sintetizar, acho que é importante dizer que o Instituto, ele respeita as referências. Então, o Instituto não chega e faz um trabalho direto com a criança. Ele faz um trabalho com o professor, que é referência para a criança. Então, é importante que esse professor tenha elementos e técnicas para que ele dialogue com essa criança. O Instituto, de uma forma ou de outra, ele vai passar por aquela escola e, em algum momento, nós não queremos permanecer lá eternamente. A gente quer formar, dar autonomia e ir para outro canto. E deixar uma semente mesmo ali para que ela cresça saudável. E o professor que vai ficar ali, que é a referência para o aluno, é ele que tem que estar devidamente preparado para isso. Tá certo, gente. A gente está terminando o programa. Antes da gente terminar, vamos aqui mostrar, né, o livro Muito Além da Visão, da Raquel Alves, né? Imagino que deva ter várias narrativas muito interessantes aqui. São maravilhosas. Sobre baixa visão. Imagino que você deve ter para selecionar um em cada lugar do Brasil. Você tem a ideia da diversidade, né? Várias visões de diferentes estados. Enfim, deve ser bastante interessante. Bem, gente, eu gostaria de agradecer a presença de vocês. O programa Discussão de hoje termina por aqui. Lembrando que você pode rever todo o conteúdo no canal da Rede Alesp no YouTube. Nós esperamos vocês no próximo programa, discutindo um outro assunto de relevância para a sociedade. Até lá!